Senado de São Paulo, para não ter dúvida aí, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio. Eu não vou abrir mão da minha vaga de candidato ao Senado de São Paulo de jeito nenhum. Mas não precisam ser subservientes ao que pensa o Jair ou muito menos o Carlos Bolsonaro. E que se você criticar isso, você virou um traidor. Eu acho que pode ser algum medo de fenômeno Pablo Marçal, pensando em 2026. Você pega lá o canguru de bigode, lá nosso amigo Kim Paiva. Sabe por que esse país está uma porcaria e o pessoal fala que a direita está dividida? Porque falta transparência nos nossos políticos de direita. Falta verdade, falta coerência em suas falas e em suas atitudes. Eles falam uma coisa hoje, pedem para você fazer uma coisa hoje e amanhã já falam outra ou fazem outras coisas. Se contradizem o tempo todo. E cadê aquela história de "e conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás"? Parece que é só da boca para fora. Embora exista muitos fanáticos que ainda continuam seguindo e acreditando nessas mentiras e nessas incoerências, a maioria da população está acordando e não está mais aceitando essas mentiras, essas falsidades. Esse vídeo é um daqueles vídeos em que os fanáticos ficarão bravos e dirão: você está dividindo a direita. Porém, até mesmo as pessoas da esquerda já estão percebendo que Bolsonaro está sendo usado pelo Centrão e logo será descartado. E esse descarte poderá ser lá na papuda, ou seja, preso. Talvez Bolsonaro esteja com medo de ser preso e por isso está aceitando fazer esse jogo sujo com Kassab, Valdemar, Tarcísio, Alcolumbre. O problema é que ele tem muitos apoiadores fanáticos e esses apoiadores fanáticos não querem enxergar o que realmente está acontecendo e o que pode acontecer com o próprio Bolsonaro. Como diz o ditado, cego guia de cegos. Bolsonaro está indo rumo ao abismo e os seus seguidores estão indo junto. Basta saber se é por inocência deles ou se é porque eles estão lucrando com isso. Seja como for, no final a gente já sabe que quem paga a conta é sempre o povo. É sobre isso que eu falarei hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Pablo, se você gostar desse assunto, peço que deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, deixe aí nos comentários o que você está achando de tudo isso. Vamos começar com esse vídeo do Bolsonaro em que ele diz que uma vaga para o Senado seria dele, Bolsonaro, e a outra do Tarcísio. Mas espera aí, você combinou com os eleitores? É assim fácil? Votem nesse e acabou? O povo não tem voz? O povo não tem direito de escolher? Isso que é absurdo, isso que é prepotência e isso que irrita quem não é gado. Porém, o Salles, uma pessoa que sempre se mostrou uma forte liderança da direita, não gostou muito disso que o Bolsonaro falou não. Senado de São Paulo, para não ter dúvida aí, uma vaga é minha, outra vaga é do Tarcísio e o resto vai se brigar. Se alguém acha que vai rachar a direita dessa forma, tá errado. Primeiro, quem uniu a direita? Foi você que está falando que vai unir? Você, seu idiota! Esse aqui foi o Bolsonaro se referindo ao Salles, falando que o Salles está falando que a direita está rachada, etc. E tá mesmo, todo mundo sabe disso. Todo mundo vê que a direita... Hoje o pessoal fala o seguinte, a direita não tem dono. A direita não é do Bolsonaro. A direita é dos patriotas. Então o Bolsonaro disse aqui que para o Senado em 2026, uma vaga seria dele e a outra vaga do Tarcísio. Ou seja, indicando senadores. Mas, como eu já disse, o povo entra onde nisso? Os caras fazem ali os acordos deles e o povo que se dane, meu amigo. Estou indicando isso aqui. É sim ou sim? Para, né? Mas o Salles não deixou quieto, não. Tem uma informação importante que foi trazida no final de semana pelo jornalista Cláudio Dantas. Davi Alcolumbre, que é considerado o favorito para a presidência do Senado em 2025, já fechou acordo com o PSD para indicar um nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa. O objetivo seria barrar não só impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das possibilidades é manter a dobradinha com Rodrigo Pacheco na CCJ. Embora o senador vislumbre ainda assumir o Ministério da Justiça de Lula, ele poderia cumprir a missão por um ano na casa e depois ser indicado ao Tribunal de Contas da União. Então, Davi Alcolumbre, que era até então mais cotado para ganhar os votos bolsonaristas, para receber o apoio do PL nessa disputa à presidência do Senado, segundo Cláudio Dantas, já teria fechado acordo com o PSD para blindar ministros do STF. Antes do Salles começar a falar aqui, você vê, o Davi Alcolumbre estava meio que fechado com o PL, mas é que eu falo para vocês, fazer acordo com bandido, eles não têm palavra. E como o jornalista Cláudio Dantas falou, meteu o pé na bunda do PL e já tá indo pro lado do PSD do Kassab. E ó o Salles dá risada, bicho.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa notícia que o Cláudio Dantas traz, ela só comprova o que eu tenho dito aqui. Aliás, o Rodrigo tem dito, a Fabiana Barroso tem dito, e todo mundo com bom senso tem dito. Não adianta. Pau que nasce torto nunca se endireita. Você vai lá pegar o Davi Alcolumbre e achar que ele vai fazer algum movimento contra essa ditadura do judiciário, essas atitudes arbitrárias, essa inobservância do devido processo legal. Não vai fazer nada. Aí o pessoal fala, então qual é a alternativa? Né? Você pega lá o canguru de bigode, lá nosso amigo Kim Paim, fala, o Salles não é pragmático, não entende como é que funcionam as coisas, nós não temos número. Meu amigo, se nós não temos número para ganhar, a solução não é apoiar situações em que a gente simplesmente vá passar vergonha. De novo aquela frase, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Aqui, ó, só interrompendo um pouco, é o seguinte, nós não temos números para vencer. Ao invés de se manter na retidão, na honestidade e mesmo perder, mas, como ele diz, perder de pé, que o Bolsonaro e esse povo todo, o canguru de bigode, não, vamos perder de 4, vamos nos sujar, para depois, quando acontecer uma desgraça, uma caca, o povo fala, tá vendo? Você se misturou com porcaria, se sujou, andou com porco, comeu farelo. Então é isso que o Salles está falando. O que adianta se misturar com esse povo, barganhar os valores, para depois não dar em nada, o povo continua ferrado e, pelo contrário, como está acontecendo agora, o povo está apontando o dedo pro Bolsonaro e falando, tá vendo? Você fica andando com esse bando de vagabundo, não ganhou nada, ganhou o que a Mariquinha ganhou atrás da moita, e o povo se ferrou junto. Você vai lá, elege o Alcolumbre. Ok, não tinha voto para ganhar o Rogério Marinho, tem razão nesse ponto. O Rogério Marinho tentou e só teve 32 votos. Mas tentou e teve uma postura digna. E está lá defendendo dignamente. Nós não temos comissão, não temos isso, não temos aquilo. E daí? O que adianta ter comissão se você vai ao plenário depois e derruba tudo? Né? Olha o que está acontecendo na Câmara e muitas das comissões que nós comandamos. Você vai e aprova coisas que nós queremos aprovar, e o plenário vai lá e derruba. Nesse caso aqui, ele está falando o seguinte, sabe? Igual o pessoal fala, não, pautamos para impedir decisões monocráticas dos juízes do STF. Eles pautam, daí vai para a CCJ e tá lá, cai na mão do Alcolumbre. O que adianta ter maioria se quem decide é o presidente da casa? E o presidente da casa já avisou, não vai pautar nada, não vai pautar pedido de impeachment, não vai pautar nada. Então, eles vão se vender, vão se sujar, vão vender a sua honra para no final não ter nada. E além de tudo, ficar ruim com a população que pensa. Com os gado, não. Os gado vão falar que é xadrez 5D. O canguru de bigode vai falar que é xadrez 5D que a gente não entende. O que eu quero mais uma vez afirmar é que, por toda a nossa história, nunca deu certo esse tipo de acordo. Veja como estamos hoje. Pessoas presas. É uma hora de fazer uma nova política. Vai ser demorado? Pode ser. Muitos estão falando que, graças a esses acordos, que a direita está vencendo no Brasil inteiro. E é verdade, a direita está vencendo no Brasil inteiro. Nossa, se você for ver o mapa, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Um mapa, a direita venceu no Brasil inteiro. Para prefeito, vereador. Só que é o seguinte, gente. Não é por causa desses acordos. É porque o povo está acordando. E veja bem, tanto é isso que a Cristina Grêmio, que estava lá, coitada. Olha, a Cristina Grêmio estava quase tão jogada quanto o Ramagem no Rio de Janeiro. Ninguém tocava no nome dela, só que daí ela, se superou, sem fundo eleitoral, que proibiram ela de usar o fundo eleitoral, um absurdo. Sem fundo eleitoral, o povo viu, graças ao quê? A internet. E é por isso que dia 27 de novembro eles querem pautar a PL da censura. Não precisamos de acordos escusos para pôr lá vereadores, deputados, não precisamos. Isso é conversa furada. Isso é conversa da velha política. O povo está acordando e está vendo em quem votar. E a maior demonstração disso é a Cristina Grêmio, que vai ter uma batalha difícil no domingo agora lá em Curitiba. Mas, se Deus quiser, ela vai vencer. E olha, eu digo uma coisa para você, viu, Cristina? Se você não vencer em Curitiba, não se preocupe, que pode vir para deputada, pode vir para Senado, que a senhora tem muita chance de ganhar. Então, veja só, se nós tivéssemos efetivamente votos para ganhar, tinha que ir para uma eleição para ganhar.
Se a eleição não é para ganhar, é só para negociar, a negociação, pelo menos, tem que incluir aquilo que é importante. Muitos que ficam defendendo essa história de não, tem que conversar, tem que negociar, tem que não sei o quê, negociam vantagens para si próprios. Esses sim. Esses aí não abrem mão de estar na conversa, de estar sempre negociando e achando uma solução de consenso. Porque, afinal de contas, tiram vantagens econômicas, políticas e sabe-se lá quais outras para si próprios, né? Agora, a causa, a moral, a ética, né, a razão pela qual pessoas decentes vão para a política, essas não se beneficiam. Mas uma coisa, ó, tem muitos influenciadores aí que foram desmonetizados. Isso é um absurdo total, concordo. Eu posso não gostar do que você fala, mas eu vou te dar o direito de falar. Porém, por estar desmonetizados, eles estão recebendo alguma coisa. De quem? Eu não sei. Eu não vou falar aqui, mas comenta-se aí que, ó, partido tal tá bancando o influenciador tal, porque esses influenciadores arrastam milhões. Então, gente, como o Salles disse aqui, muitos que estão defendendo esse modo de governança é porque tá ganhando. Se a gente tiver certeza, ou tivesse certeza, de que a anistia do pessoal de 8 de janeiro seria assegurada como primeira pauta, primeiro assunto para ser votado e aprovado na próxima presidência do Senado, eventualmente sobre o Alcolumbre, eu acho que até justifica engolir o Alcolumbre. Para deixar claro aqui que eu acho que esse assunto do 8 de janeiro ele é de fundamental importância para haver uma pacificação no país. Segundo, com relação ao Senado, né, já estou vendo gente dizendo aí, né, inclusive o Kim Paim nesse caso especificamente, dizendo, olha, se o Salles se lançar candidato, vai melar o entendimento de que uma vaga é do Bolsonaro, outra vaga é do Tarcísio. Não tem entendimento coisa nenhuma. Quem é paulista nesse negócio aqui sou eu. E quem tem experiência, né, política, de mais de uma vez secretário, deputado, ministro e tal, sou eu. Eu não vou abrir mão da minha vaga de candidato ao Senado de São Paulo de jeito nenhum. Por esse tipo de articulação do Bolsonaro, a gente sente que o povo está sempre em segundo plano. Que quem manda na política, quem manda nas indicações, é ele. Ele tem que perguntar para o povo, que consultar o povo para saber quem o povo quer. Veja bem, o Bolsonaro disse, uma vaga é minha, outra vaga do Tarcísio. Como assim, cara? O povo de São Paulo queria o Pablo Marçal. Você ouviu o povo antes de apoiar o Nunes? Você não ouviu o povo antes de apoiar o Nunes. Agora você quer fazer a mesma coisa em relação ao Senado? Colocar um dos seus filhos ou qualquer coisa do tipo? Nem a pau que eu voto no seu filho. Nem a pau. Nenhum deles. Nenhum dos seus filhos tem o meu voto. Meu voto é do Ricardo Salles e acabou. E se aparecer um outro igual ao Ricardo Salles, vai ser. Dane-se quem você, Bolsonaro, ou quem o Tarcísio escolher. Dane-se. Olha, eu vou dizer até mais. É capaz de você escolher uma pessoa interessante e o povo só de birra não votar. Por quê? Porque você está passando por cima da vontade popular. Você não está se consultando com as pessoas. Eu vou pôr, eu mando. Você não manda porra nenhuma que você tá com medo de ser preso. Você quer mandar no povo? Você quer falar alto com o povo? Falar bravinho com o povo? Mas com os políticos aí você fica com o rabinho entre as pernas? Machão com os outros, né? Isso, olha, me deixa revoltado. Porque o cara manda na gente. O cara quer obrigar a gente a fazer o que ele manda. E os palhaços que seguem ele aí, não, é uma estratégia 5D. 5D é o caramba, a vida inteira a gente só se ferrou por causa dessas estratégias. E como eu já disse, o povo está acordando e foi por isso que elegemos a maioria dos prefeitos e vereadores de direita. Não tem nada a ver de conchavo. O caramba, a articulação vocês fizeram lá em Curitiba. Deixaram a Cristina a ver navios. Agora que tá vendo que ela tem chance de ganhar, vem aí. Não, vamos apoiar a Cristina. O único que apoiou a Cristina de verdade desde o começo foi o Pablo Marçal. O resto ficou de boquinha fechada. E o Bolsonaro só quer apoiar a Cristina agora de birrinha com o Kassab, porque senão ela estaria lá apoiando o candidato do Kassab. Conversa furada. Vamos passar pro Constantino aqui, falando exatamente desse medo que o Bolsonaro tem de perder o protagonismo. E eu digo mais, o medo de perder o protagonismo não é só do Bolsonaro também. Mas o medo é de todo esse pessoal que está usando o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro fica fraco, o que adianta o Bolsonaro? Nada mais. Então, é pé na bunda do Bolsonaro e manda ele pra papuda. E essa historinha de, eu ficarei elegível em 2026. O pessoal tá comentando, da onde você tá tirando isso? Não tem de onde tirar isso. Mas ele insiste em dizer que ficará elegível em 2026. A única possibilidade do Bolsonaro ficar elegível em 2026
é através do Donald Trump. E são chances remotas ainda, viu? Chances remotas. Mas se existe uma possibilidade, é através de Donald Trump, sanções ou qualquer coisa do tipo. Caso contrário, ele sabe que ele não ficará elegível, ele sabe que ele está barganhando a liberdade dele e ele está escondendo isso do povo. Eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, não tem problema nenhum. Eu venho aqui em 2026, eu estava enganado, eu achei que ele não fosse concorrer e ele está concorrendo. Mas pelo que está acontecendo e pelo andar da carruagem, ele já sabe de tudo isso, que ele não vai concorrer em 2026, ele só está cozinhando o galo, sabe para quê? Para chegar na última hora, a gente não ter um candidato de direita e ter que aceitar um do centrão. Hoje eu vou falar desse racha interno da direita, digamos assim. Direita permitida, direita intergaláctica e por aí vai. Alguns atribuem, inclusive, ao Carlos Bolsonaro o esforço de cancelar como traidores gente que está há décadas na luta pelos valores liberais conservadores no país. Eu, por exemplo, sou um deles, com 15 livros escritos e 25 anos de estrada nessa batalha inglória, cá entre nós. O Gabriel Viacava escreveu um texto muito duro, uma carta aberta ao Carlos Bolsonaro, alegando ser ele o responsável por essa onda de cancelamento, né? E dizendo que isso é paranoia, que essas pessoas estavam com Jair Bolsonaro em 2018, estavam com Jair Bolsonaro em 2022, defenderam o governo Jair Bolsonaro, não são como Joyce Hasselman, João Amoedo, Alexandre Frota, ou MBL, ou Abraham Weintraub, que seja, mas não precisam ser subservientes ao que pensa o Jair, ou muito menos o Carlos Bolsonaro. O Nicolas, quando apoiou o Pablo Marçal, foi chamado por muitos de traidor, foi chamado de uma nova Joyce Hasselman, e o Bolsonaro mesmo gravou aquele vídeo lá. Pessoas que não sabem articular poderão ter sua vida política abreviadas. Isso é uma canalice fora de sério, gente. E a gente é chamado de traidor porque vê que algumas coisas estão erradas. Ou seja, de repente, existe uma defesa seletiva de concessões e alinhamento por pragmatismo com um centrão meio fisiológico do Kassab, com o Tarcísio, que esse sim, você poderia questionar se é leal mesmo aos valores conservadores, né? E que se você criticar isso, você virou um traidor. Eu acho que pode ser algum medo de fenômeno Pablo Marçal, pensando em 2026. É o medo de chegar alguém e tomar o protagonismo da direita. A direita precisa de alguém que não esteja contaminado. Infelizmente, todos esses que estão lá agora, até agora, todos não, mas a maioria está. Quando eu venho aqui no canal, eu sempre trago algumas opções. Caiado, Zema, enfim. Eu trago algumas opções. De todas as opções que eu não tenho rejeição quando eu falo, são o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, embora fala que ele não é conhecido, então não teria força. Quem não tem rejeição é o Ricardo Salles, quem não tem rejeição é o Pablo Marçal, quem não tem rejeição também é o Cleitinho, só que o Cleitinho eu acho que não tem força para a presidência. Então, a gente teria o quê? Luiz Felipe, que não tem rejeição, o Ricardo Salles e o Pablo Marçal. Desses três, o mais forte é o Pablo Marçal para a presidência. Não que seja mais honesto, não estou falando isso, mas eu estou falando que para vencer uma eleição precisa de popularidade. E desses três, o mais popular é o Pablo Marçal. Então, por isso esse medo terrível do Pablo Marçal por parte do Bolsonaro. E veja, quando a gente critica algumas coisas do Nunes, que é um tucano, a gente não está criticando necessariamente a escolha difícil de um Bolsonaro de fechar uma aliança maior partidária e tentar colocar lá um vice como Melo Araújo, que é um cara sério, para tentar dar uma guinada na prefeitura mais importante do país, pro lado de cá, contra um comunista como Boulos. Nós não queremos o quê? Aceitar que o sistema domestique a direita e transforme todo mundo em zumbis, em eunucos e invertebrados, que não ameaçam mais nada porque viraram a direita permitida tucana. Isso é derrota. Então, eu vejo muita gente depositando todas as suas esperanças em 2026, com Tarcísio e não sei o quê, vamos apoiar o Alcolumbre. E eu me pergunto, né, o que nós estamos recebendo em troca? O Bolsonaro teve negado o pedido do passaporte dele de volta para poder vir para os Estados Unidos e encontrar o Trump. É humilhante isso. Então, de novo, eu entendo quem ache que nós temos que jogar o jogo com algum jogo de cintura e pelas beiradas. Eu entendo. Mas eu quero lembrar aqui que apaziguamento nessas circunstâncias remete muito àquilo que o Churchill alertava, né? Dialogar com o tigre quando a sua cabeça está dentro da boca dele. É preciso tomar cuidado com o excesso de pragmatismo. Nós, patriotas, pelo menos o pessoal aqui do canal, consegue enxergar isso. É cansado dessa política suja. Então a gente se ferrou a vida inteira. O que fica mais assim absurdo é que você pega falas do Bolsonaro
absurdas, de divergentes, e ninguém fala nada, gente. Tudo bem, a esquerda passa pano pra tudo que o Lula fala, pro taradão lá, mas o povo tá preso, o Lula voltou. Peraí, gente. A gente ficou quietinho enquanto o Bolsonaro tava lá. Bolsonaro fazia as coisas erradas, falava pra caramba, e a gente quieto, defendendo, mito. Só que daí o Lula voltou, as pessoas foram presas, a internet está sendo censurada, candidatos de direita estão sendo censurados. A gente já permitiu que o Bolsonaro fizesse tudo isso. Permitimos calados. Porém, agora em 2024, quando surgiu um candidato que a gente se interessou, que o povo se interessou, o Bolsonaro falou, não, esse eu não escolhi para você votar. O que só pode votar no que eu escolher. Isso sim é se achar dono da direita. Esse é o absurdo. E a gente, quando mostra, eu vou mostrar aqui para vocês coisas absurdas do Bolsonaro, que não bate uma fala com a outra, e o povo fica quieto. Esses 2 vídeos que eu vou mostrar agora é exatamente a síntese da incoerência do Bolsonaro. E por isso que o povo tá acordando e esses gado todo do Bolsonaro fica bravinho falando que a gente tá dividindo a direita. Votem não com o coração ou com emoção, mas com a razão. Pode, repito, você até errar o seu voto, mas quem já vota errado, já errou. Assim sendo, eu só posso dizer uma coisa a vocês. Não entre na pilha de provocações, de fake news, de fazer meme. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes. A gente sabe o que o Ricardo Nunes fez. Ele foi a favor do passaporte da vacina, ele fechou os estabelecimentos junto com o Bruno Covas, ele mandou pessoas embora que não tinham o passaporte da vacina, enfim. Ele pediu voto para o Nunes, sabendo que o Nunes fez tudo isso. Porém, agora no segundo turno, ele grava esse vídeo aqui. O atual prefeito de Santos mandou fechar as praias. Você via surfistas sendo caçados. O atual prefeito de Santos tem que pegar a eleição agora. Pelo amor de Deus. O atual prefeito de Santos fez essa barbaridade com o povo. Botou sua guarda municipal para prender o pessoal em casa. Isso que vai disputar a reeleição agora. Meu Deus do céu. O povo não pode ter essa memória curta. Sabe, o que mais me admira é a cara de pau, meu amigo. Não tô falando que esse prefeito de Santos não seja um podre também. Mas é tão podre quanto o Nunes. O Nunes fez exatamente as mesmas coisas aqui em São Paulo. E ele pediu voto para quem? Pro Nunes. E agora ele parece todo revoltado. Não, o cara fechou as praias. O cara trancou o povo. O Nunes fez a mesma coisa. Daí o povo vê essa incoerência, essa falsidade. Bravateiro. Quem só assistiu esse vídeo aqui pode até falar, nossa, olha o mito. Voltou, o mito voltou. Bravata pura. Sabe o que ele tá parecendo? Um ator. Os caras lá do Centrão, Valdemar, chega pra ele e fala, Bolsonaro, a gente precisa eleger o Nunes. Faz lá o seu teatrinho. Se você votar errado, não saber... Já errou. Tirou o Pablo Marçal? Beleza. Agora entra aí, Del de Santos. O Valdemar chega pra ele. Bolsonaro, precisa meter o pau no cara de Santos lá pra gente ganhar lá. O cara fechou tudo. Bravateiro. Hipócrita. Hipócrita, gente. Eu tô mostrando isso na cara de vocês. Imagem, não dá pra brigar com imagem. Em um vídeo ele fala pra votar no Nunes, que fez tudo isso que o cara de Santos fez. Sabe por quê? Simplesmente por causa de medo do Pablo Marçal. Eu não sei, cara. Eu acho que toda a barganha disso tudo não é por prefeitura, por nada. Por presidência, por nada. Eu acho que toda essa barganha que o Bolsonaro está fazendo e está levando um monte de seguidor junto pro abismo é simplesmente para livrar a pele dele. Eu tenho consultado um monte de gente, eu tenho analisado o que outros advogados na internet falam, e todos eles falam o seguinte, o Barroso disse, vencemos o bolsonarismo. Os caras vão lá dar palestra no mundo falando que o bolsonarismo é uma ameaça. Esse mesmo cara que deixou inelegível agora, do nada, vai deixar ele elegível? Para pra pensar, gente. Qual vai ser, o argumento para deixar o Bolsonaro elegível? Só existe um, Donald Trump nos Estados Unidos. Fora isso, o Bolsonaro está ocultando do povo brasileiro só para trocas, ganhar cargos, movimentar as massas ainda, porque ele movimenta, e talvez para não ser preso. E no final, pode acontecer tudo isso. A hora que ele perder a força, vão chutar ele. Como o José Dirceu disse aqui nesse vídeo. Não vejo o futuro do bolsonarismo como alternativa de governo no Brasil. Não.
no bolsonarismo, tanto pela existência do PR, da União Brasil, PSD, dos partidos, né, de liderança como o Caiado e outros, como agora pelo surgimento do Marçal. Eu acho que o Marçal vai correr por dentro, porque ele... A dinastia Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. Bolsonaro. Se comparar ele com o Bolsonaro vira um bobo da corte. Se comparar o Bolsonaro com o Pablo Marçal, o Bolsonaro vira um bobo da corte. É isso que o José Dirceu disse. Olha que eu odeio o José Dirceu, hein? Mas como eu já disse aqui, a esquerda toda está enxergando que o Bolsonaro está entregando tudo pro Centrão. E o José Dirceu, ele pode ser criminoso, pode ser bandido, corrupto, mas burro ele não é. Ou seja, ele corrói a dinastia Bolsonaro, mas o bolsonarismo se organiza em torno dele. Vamos ver, mas dividido. Porque o Bolsonaro tem uma liderança muito forte, tem um carisma muito forte também. Dividido. Eu acho que é um problema para a extrema-direita, o Marçal, que é para nós. Mas a direita tem uma força enorme. Porque para nós. Vai ser candidato, né? Mas não vai unida. Não vai unida para eleição contra o Lula? Não vai. Não vai porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles. Tarcísio, tudo indica que não, que vai esperar 30, né? Mas ele tem altíssimo destruir Marçal. Porque ele sabe que o Marçal rompe na base, divide eles na base. É exatamente isso. Rompe na base e divide na base. Não é na maldade, é na honestidade, é na clareza. Sabe, o Marçal veio para romper na base exatamente por causa da clareza. Vendo essa coisa que eu mostrei do Bolsonaro pedindo voto pro Nunes e depois brigando com o outro prefeito em Santos. O outro é uma bosta também. Só que incoerências, cara, né? Incoerências, sabe onde a gente vê um monte de incoerência? É os juízes do STF, que quando é com a esquerda, eles mão leve, e quando com a direita, mão pesada. Isso é incoerência. E é exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo. Para concluir, eu quero só mostrar esse vídeo do Cleitinho e mostrar para vocês por que juízes do STF não são impeachmentados, por que as coisas não acontecem de bom nesse país. Queria falar uma coisa aqui que aconteceu, não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, numa mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, pra gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim, tá vendo esse que tá do meu lado? Era eu que tá do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem medo, tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe. Eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhe, mas tem muito, no caso de deputados e de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica esse toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então tem coisa que a população também precisa saber. Esse vídeo do Cleitinho foi claro. Enquanto a direita, o Bolsonaro, fizer conchavos com políticos corruptos, elegendo senadores que têm rabo preso com o STF, não haverá impeachment. O que a população tem que fazer é o seguinte: Ricardo Salles, você tá limpo? Tô. Então eu vou votar em você. Não interessa quem o Valdemar indica, quem o Tarcísio indica, quem o Bolsonaro indica. A pessoa tem que estar limpa. E digo mais, vamos supor que o Valdemar, vamos só supor que o Valdemar indicasse o Salles para senador. Só que o Valdemar é mais sujo que pau de galinheiro. Então, o Salles pode até falar assim, ó, vou pautar impeachment do ministro do STF. Daí o ministro chega e fala, ô Valdemar, que papo é esse aqui que o seu senador tá querendo vir para cima de mim? O Salles tá limpo. Só que o cara que indicou ele, que foi o Valdemar, não está. Então, não basta só o senador em si estar limpo. Tem que ver quem que é o padrinho dele. Se o padrinho dele tiver rabo preso com o STF, você pode ter certeza que não vai rolar também. É muito importante saber quem que você vai votar em 2026. Se o Bolsonaro indicar alguém e o cara vier ir para cima do ministro do Supremo, o cara fala, Bolsonaro, o seu senador indicado veio pra cima de mim, eu não tenho nada contra ele, mas contra você eu tenho, então toma. Então você tem que ver se não vai acontecer isso também. Às vezes você tá votando só na cara, na fachada, você tem que ver o que tá por trás dessa fachada. Se por trás dessa fachada tiver rabo preso,
vai dar ruim do mesmo jeito. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Forte abraço, tchau, tchau.